Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Marcos Calisto, o fundador da Believe. Marcos, Boa. Presença é muito importante aqui pra gente, muito obrigado. Obrigado. Bem-vindo ao programa. Obrigado. E assim, qual que é o objetivo do nosso programa? Né? É Sim. mostrar empresários, empreendedores, executivos, fundadores de empresas Sim. que tiveram momentos de inflexão nas empresas e na vida, Sim. viradas de mesa, né? Superações de crises, contar um pouco da história, né? Das pessoas, muito importante falar das pessoas, Sim. sua história, e dos negócios que você já viveu na sua vida. Legal. Então, cara, o espaço é seu, fica à vontade aí. Eu acho legal começar falando um pouco de você, né? Tem uma... Pra gente chegar em Believe, eu tô empreendendo, eu falo empreender, assume risco, né? Empreender, contratar colaboradores e locar uma sala, mobiliar essa sala e fazer as coisas andarem. Então, empreender de CNPJ aberta e assumindo risco desde 2008, onde eu monto meu primeiro escritório e crio o primeiro time de vendas. Então, já se vão 17 anos. 17 anos. Antes disso, você fazia o quê? Se eu puxar, antes disso, eu comecei com vendas. Tá. Eu sou nascido em São Paulo e eu perdi meu pai muito cedo, com 6, 7 anos de idade. A minha avó tinha um apartamento no litoral, ela pega minha mãe, eu e minha irmã e nos leva para o litoral. Então eu cresço no litoral de São Paulo. Que litoral você cresceu? Na Praia Grande, no Boqueirão. Tá. Hoje eu moro em Santos, mas eu morei por 8, 9 anos com a minha avó na Avenida Costa Silva, não sei se você conhece. E volto aos 18 anos de idade para São Paulo com os meus avós paternos. Então a minha trajetória profissional no litoral é muito ter dinheiro para sair com os amigos, sabe assim? Basicamente isso. 16, 17, 18 anos de idade. Grana para ficar com os amigos. Exatamente. Show Todo de verão mundo, na né? praia. Jovem, né? Basicamente isso. Então eu falo que a minha trajetória profissional realmente começa em São Paulo. Eu mudo aos 19 anos de idade para São Paulo, para casa dos meus avós paternos, e começo a trabalhar na Honda, na Japauto. Logo com 10 dias de São Paulo. Vendas, 2006 para 2007. 2007 para 2008, eu vou para Hyundai, rapidíssimo. Eu entendi que vender moto ia me levar até o X. Eu mando currículos e vou trabalhar com venda de carro, consórcio e venda de carro na Hyundai. E com 1 ano e meio de São Paulo, eu consigo juntar meus primeiros 30 mil reais. E aí eu abro a minha empresa. Então eu percebi que, principalmente, eu abro para representar na época a Convef, que era o consórcio da Hyundai, na época, né, da Caoa, do Grupo Caoa, Porto Seguro e Rodobens. Abro uma representação, eu percebi que o mercado de representações era bem amador naquele momento, não tenho mais tanto acesso assim, mas era bem amador. E com 20 anos de idade eu coloco um escritório de representação de pé, representando Rodobens, Porto Seguro e Convef, com 20 vendedores. Um escritório locado e 20 vendedores. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, isso com 1 ano e meio de São Paulo. Então, a chance disso dar certo? 0. Basicamente isso. Então, todo mundo diz, pô, mas você conseguiu ganhar 30 mil reais em 8 meses de Hyundai, por que você não continuou na Hyundai? Vai ganhando, né? Fica lá. Essa, talvez, isso até hoje eu sou um pouco assim, eu preciso enxergar o próximo passo. Então, eu proporciono isso dentro da Believe. Então, se eu acordar de manhã sem saber o que vai acontecer, sem eu planejar, sem eu entender o que vai ser, não me motiva. Então, eu tenho um lema, e é uma frase que inclusive está na nossa sala de treinamento, que é mais um lindo dia para mudarmos tudo para sempre. A gente tem que realmente viver o dia presente. E eu vivi isso na prática. Mas, se você não tiver visão de futuro, pelo menos para mim não me motiva. Então, isso desde muito cedo. Então, legal, eu estou entregando o que tem que entregar. Se eu entregar X, para onde que eu vou? Qual é o Y? Ah, não tem Y. Então, obrigado. Eu começo já a não ter mais motivação, entende? Isso logo cedo. Mas esse primeiro empreendimento tem um ponto que me marca, que eu lembro eu voltando do Guarujá, de regata e mochila nas costas, terça-feira, e os vendedores e a secretária, a menina que cuidava da parte financeira, e eu achando que eu era um mega empresário, aos 20 anos de idade, e achando que todo mundo ia trabalhar para mim e eu ia ficar rico do dia para a noite. Não vai dar certo, né? Então, é um empreendimento que dura um pouco mais de 7, 8 meses. Mas isso só um parênteses, esse é um erro bastante comum. Bastante comum. E eu acho que é um erro comum porque a gente também, nossa educação financeira de berço não é, a maioria das pessoas, generalizando para a maioria, a gente não aprende isso. Não.
pelo menos meus pais, nunca tiveram essa formação financeira de me falar, olha, queridão, vem cá. Sim. Você não é o bambambam, não, tá? Você é um moleque. Sim. Né? Então a gente acha que eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, eu sou o cara, eu sou o bichão, vou estourar, montei uma empresa de consultoria, tenho 2 clientes, já não vou no trabalho, já não atendo mais cliente, que, porra, fala com o meu consultor júnior aí, pronto. É isso aí. É o segredo pro fracasso. É isso aí. E não é assim, ou vai dar certo ou vai dar errado. Vai dar errado sempre. Sim. Né? Então acho que esse é o caso. Então, um pouquinho para frente ali, nessa época de Hyundai, um pouco antes de abrir a Calixto Neto, eu contrato um rapaz que fazia disparo de e-mail marketing para geração de lead. Que ano que foi isso, então, mais ou menos? 2008. Tá. Então, o mercado era um mercado... O marketing digital era e-mail marketing, né? Então, não tinha isso de Facebook. Eram formulários com disparo de mensagem por e-mail e era isso que tinha, basicamente. Então, ele fazia disparo de e-mail marketing para várias empresas e vendia o lead. Ele vendia o lead por R$30. E eu descubro onde esse cara contratava a VPS dele, o servidor dele. Descubro como instalar um script de disparador de e-mail marketing, que na época chamava InterSpire. Descubro como fracionar IP e eu começo a gerar o meu próprio lead. Por isso que, inclusive, eu abri a Calixto Neto na época, que foi a minha primeira empresa. Porque eu saio do custo de R$30 para 10, 12, 15, 20 centavos. Caramba. Comprando listas, fazendo disparo de e-mail e simplesmente o meu custo de lead caiu para centavos. Então a ideia era abrir a Calixto Neto porque eu consigo ter os meus próprios leads agora e vou fornecer lead para vários vendedores. Mas deu errado. Deu errado muito rápido. Eu saio dali, vou para uma administradora. Então, uma das administradoras que eu representava me chama para ser gerente de campo. Eu acho que nunca nada é do nada. Isso foi antes da Calixto Neto? Como é que foi isso? Não. A Calixto Neto fecha, um dos diretores de uma administradora que eu representava fica sabendo do fechamento e me convida para ser gerente de campo, para que eu cadastrasse representantes da marca. Então, ali talvez é a minha primeira experiência do que é o modelo de franquias hoje. Nosso modelo de franquias são com vendedores, né? Então, a nível nacional, produzindo vendas. Mas eu percebo que as experiências que eu tive como gerente de campo, cadastrando representantes, me fez desenvolver esse modelo 10 anos depois. Sim. Nunca é do nada. Né? Não. Então, aí eu tenho da Calixto Neto para essa administradora. Da administradora, eu saio de novo para abrir um escritório, porque estava na minha cabeça, o lead é muito barato. Então, não faz sentido eu estar trabalhando para alguém se eu consigo gerar os meus próprios leads e consigo gerar um volume muito alto de vendas. Também dá errado de novo. Aí é uma fase muito dura para mim. Deu errado por quê? Você mapeou? Putz, acho que eu era muito menino olhando para trás. Eu tenho algumas desavenças com um sócio na época. Aí eu já trago um amigo para abrir essa sociedade comigo, chama Fênix Consultoria, a empresa. A gente abre escritório também, coloca vendedores. Eu chego a morar no Rio de Janeiro para abrir uma filial no Rio de Janeiro. E tipo assim, com o negócio rodando extremamente bem, ele entra numa neura de que precisava largar tudo para tudo e vira pastor evangélico no Nordeste. Larga tudo e vai para o Nordeste virar pastor evangélico. Um negócio bem... Hoje eu percebo quanto, não é o foco a gente falar isso aqui, mas quanto Deus mudou a minha vida, né? Mas eu olhava para trás ali e falava, tipo assim, tá tão encaixado, mas eu percebo que a gente era muito menino, sabe? E só com essa sede de dinheiro, que eu percebo que se a gente tem um produto bom, e se você tem um propósito claro, o dinheiro ele vem por consequência. Então aquele Marcos novinho da regata com a mochila voltando do Guarujá, ele nunca ia alcançar o que ele queria. Mas eu não tinha essa visão. Para mim, eu realmente ia alcançar no braço, e não é no braço. A gente demora para perceber que não é no braço. Então, dali é uma fase muito dura para mim, que eu acabo perdendo minha mãe, de 2011 para 2012. Aí, realmente, eu passo a escutar meus familiares, meu avô e tudo mais, de tipo assim, por que empreender? Vai fazer uma faculdade, porque eu tinha largado 3 faculdades já até esse momento. Vai seguir o caminho comum e tudo mais. Aí eu entro no Grupo Estado de São Paulo, mando currículo para alguns lugares. Como eu já tinha experiência em marketing digital, o Grupo Estado de São Paulo tinha acabado de firmar uma parceria com o Google e estavam buscando pessoas de marketing digital e não tinha tanta gente assim. Pois é, né? Há 13 anos atrás. Não tinha essa febre de Instagram, não, WhatsApp, não tinha nada disso. Né? Eu entro no Grupo Estado de São Paulo e fico por um tempo lá e acabo sendo chamado por uma multinacional de marketing digital que vem para o Brasil lá em 2013. Hein? Fico nessa multinacional por 1 ano e meio.
Nessa multinacional, eu me destaco como um dos principais executivos do Brasil, tem bastante coisa falando sobre isso, ganho o prêmio do Google e tudo mais, e ali eu entendo uma dor. Essa empresa ela atendia gestão de tráfego em volume. Eram 1.000 escritórios no mundo. Era uma multinacional realmente muito forte. Era o principal parceiro do Google na época. E simplesmente eu tinha lá meus 300, 400 clientes, vendi muito nesse 1 ano e meio, mas todos tinham outras dores, já lá. Tá. E-mail marketing, aí começa redes sociais, aí você começa a ter dor de SEO, que algumas empresas focaram em SEO e cresceram bastante nesse momento. E ninguém me escuta, eu acabo saindo para uma outra menor, que também pouca gente acabou me escutando. Em 2016 eu falo, ninguém está me escutando, vou eu fazer. Uhum. Tem uma fatia de 2 a 4 mil reais que precisa ser atendida. 2 a 4 mil que é o quê? Gasto de FII, mensal? De FII. Ah, tá. De FII, o cliente pagando 2 a 4 tá. E mais mídia, né? Tá. Então tem uma fatia que precisa, como eu chamo de performance integrada. Isso lá em 2016. Uhum. 2017 eu monto uma empresa de tecnologia, chamada Conecta Manager, mas esse negócio que nasceu ali em maio de 2016, até 2021, foi um negócio de 30 milhões de faturamento. Quase 600 pessoas passaram pelo negócio. Eu fundo franquias comerciais de marketing digital em 2018. Como que é isso? Franquia comercial de marketing digital? Como é que funciona? Na época você tinha uma franquia operacional, que é um modelo que despontou nos últimos anos. Que a pessoa compra a franquia e ela vai operar. Lá atrás, em 2018, nós tínhamos no mercado uma franquia estilo balcão gráfica. Tá. Tinha uma franquia operacional, o franqueado compra para virar uma agência. Tá. Não tínhamos naquele momento franquias de marketing digital no formato recorrência. Tá. Então, em 2018 eu acabo colocando isso de pé e demoro 2 anos para começar a emplacar. Então, demoro 2 anos para alguém acreditar e fazer a aquisição de uma franquia minha. Então, eu cresci 2 anos. Eu cresci nesses 5 anos com um time interno de vendas, né? Tá. Então, SDRs de 2018 para frente, agendando e vendedores vendendo. Isso produziu 4.260 clientes em 5 anos e 30 milhões de faturamento. Era um escritório de 750 metros quadrados no Metrô Conceição ali. Legal. Cheguei para a Califórnia com o Google. Só digital. Cheguei a lançar empresas na sede do Google. Tinha um relacionamento muito bom com eles. Online. Sempre online. Não, fisicamente. Sim, mas os clientes eram marketing digital. Marketing digital. Perfeito. Em performance, SEO, gestão de tráfego, CRM, e-mail marketing já com automação, RD Station e assim por diante. Na época eu já usava HubSpot e ShopSpring, não sei se você vai lembrar da ShopSpring. Virou SaaS Pro agora, um belo de um produto que inclusive a gente utiliza bastante na Believe. Aí em posicionamento eu disponibilizava para o cliente um designer, um social media e a parte de dev que chamava front-end, agora se chama dev, full stack, vai mudando os nomes, né? Mas disponibilizava também um front-end para criação de página. Então essa junção, que era como assim, é como se eu vendesse fração hora-homem, assim como consultorias de TI faziam. Fração hora-homem de analistas junto com tecnologia. Eu comecei isso em 2016. Então pouca gente fazia isso. Até por isso eu consegui vender mais de 4 mil contratos nesses 5 anos. Mas o modelo de franquia lançado ali em 2018, que meu time de vendas me chamava de doido, Marcão, ninguém vai pagar para ser vendedor de marketing digital. Não faz sentido. Então, quando entra a pandemia, emplaca a primeira venda, a segunda, a terceira, aí eu começo a ver alguns problemas. Por quê? Eu vendo 51 franquias em 6 meses. Crescimento lindo no começo, porque você fala 30 mil reais taxa de franquia, capitalizando. 1,5 milhão de taxa de franquia. Nada, porque esses caras saem para vender e eles venderam muito. E eu não estava pronto para formar squads no volume de vendas que entrava. Entendi. Eu estava acostumado com 10 vendedores, 8 vendedores, 12 vendedores, produzindo 20, 22 contratos, 18 contratos, novos meses, né? E assim ia crescendo. Daqui a pouco, eu lembro de um mês de entrar em 116 vendas num único mês. Então parece um problema bom, mas é um problemão, meu amigo. Se fosse uma fábrica, você ia ter gargalo, você não ia ter como produzir. Conforme eles vendem, eu preciso montar squads para entregar o que é vendido. E eu não tinha essa velocidade para montar esses squads. Até porque esses caras deviam estar super demandados por todo mundo, porque estava todo mundo crescendo no digital. Sim. As empresas começaram a entender que tinha que fazer transformação digital. Isso aí. E uma demanda...
Cara, eu lembro para contratar a Dev era caríssimo. Não sei como é que tá hoje, mas, meu, o preço dos caras subiu muito. Aumentou mais ainda. Mas de 2020 para 2021, o projeto já ia completar 5 anos, aí começa decisões muito erradas, eu formatei errado o modelo. Então, gente, ó, olhando aqui, modelar não é tão simples quanto parece. Eu modelei errado. Então, eu pagava demais para o meu franqueado. Então, quanto mais esses caras vendiam, mais secava o caixa. É que sua margem ia diluindo à medida que você vendia mais. Porque, tipo assim, a gente pagou uma porcentagem muito alta para o franqueado e eles começaram a vender em volume e eu comecei a ficar no vermelho. Tá. Então, eu viro 2020 para 2021 no vermelho. É onde eu monto um belo de um grupo de um conselho em 2020 para 2021 e um dos conselheiros, que é um CFO renomado de mercado, olha e fala, Marcão, tipo assim, a modelagem de franquia matou o negócio. Se a gente não puxar para baixo esse repasse que é pago por franqueado, você matou o negócio. 6 meses atrás você não tinha uma franquia, você era um negócio de 4 anos e pouco com vendedores. Lucrativo. Agora você tem 51 franquias, eles venderam demais. Meu amigo, não é fácil. Não, exatamente. Os caras são chatos, né? Não, com todo respeito. Eles vêm, não, eu acho que é o ICP. Tá bem formatado, beleza, a gente percebe, a gente percebe isso na Believe, a gente vai falar disso, mas tipo assim, eles venderam demais, eles queriam ganhar o que foi proposto para eles. Estava em contrato. E se eu não diminuísse o repasse, eu ia matar o negócio. Então, entra nesse conflito de mudamos o contrato ou não mudamos, ajusta ou não ajusta, o conselho acaba saindo da empresa e nos próximos 2, 3 meses é uma decisão errada atrás da outra, meu amigo. E esse projeto basicamente implode. Eu tenho a possibilidade, em maio de 2021, de vender o modelo para o Carlos Wieser e para o Ricardo Bellino. Mas o Carlos, ele entra na CPI do Covid, vocês vão lembrar disso, lá atrás, há 4 anos atrás, e ele acaba não seguindo, mas foi uma mega experiência, porque ter aqueles 15, 20 dias do Carlos avaliando meu negócio junto com o Bellino, de entendendo os pontos, e realmente eu falei, putz, eu vou virar sócio do Carlos Wieser, olha que, tipo assim, minha vida tá um caos porque eu perdi a mão do negócio, agora eu tenho um dos maiores empresários do Brasil olhando pro meu negócio. Mas o Carlos entra na CPI do Covid, no mês seguinte, não segue, aí que minha vida desaba. Porque ainda as poucas pessoas que estavam comigo ali se motivaram, né? Olha, provavelmente entram sócios novos, tem um gásinho a mais, sabe assim? Quando eu viro para o time e falo, o Carlos, por problemas particulares dele, ele não vai conseguir seguir, ele não consegue entrar em negócio nenhum nos próximos meses, a gente segue Believe, porque eu ia fazer uma mudança de marca, né? Porque a marca anterior, inclusive, eu não consegui registro de marca. Outra besteira, tá? Seu negócio, você entendeu que você tem um negócio bom na mão? Vai ver marca, por favor. Eu fiz essa besteira. Então já tinha um negócio grande que eu não tinha marca. Outra besteira que eu cometi. Então, a ideia era mudar a marca. Então, eu tinha essa marca, a marca Believe AG ainda, né? Parada, porque meu designer faz toda essa mudança. Aí, no meio disso, o Carlos ia entrar, já não ia ser Believe AG, ia ser uma marca que o Carlos sugere. Aí, quando eu volto pro meu time e falo, gente, o Carlos não vai seguir junto com o Bellino, aí é o caos total. Porque cai numa... Porque aí eu percebi, eu lembro da minha advogada na época, que era uma pessoa que, inclusive, ia me ajudar a montar um crowdfunding para voltar a colocar as coisas em ordem. E quando eu percebo que o Carlos e o Bellino não seguem, eu percebi através dela, talvez retratava tudo, tá? Porque ela fala, Marcão, puta, boa sorte, eu tô torcendo por você, mas não vou montar o crowd, não vamos seguir. Sim. E hoje eu olho para trás, eu estava tendo essa conversa no carro vindo para cá, como é importante a gente não se colocar na posição de vítima. Claro. Porque o Marcos, há 4 anos atrás, quando desaba tudo, um cara bem sucedido, que já viajou vários lugares do mundo, que mora extremamente bem, com um negócio que fatura milhões, e daqui a pouco eu me vejo num caos, meu amigo, um caos, e todo mundo se virando contra. Você era casado aí, já? Já. E aí, como é que foi em casa? Eu acho que foi um momento de recomeço de vida, porque eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre recomeços, né? Chamou O Poder dos Recomeços. E foi um momento, inclusive, que eu chego na minha ex-esposa e falo, putz, a gente está 12 anos junto por conta da Rafa. Entende? E é ruim, porque quantos maridos e mulheres que não têm a ver um com o outro estão juntos por conta dos filhos? E a gente está dando o exemplo errado pro filho. Então eu falo, sabe quando a água bate na bunda, que, desculpa a expressão, claro, mas quando a gente passa um problema muito grave, parece que o nosso QI, ele aumenta, né? Sim. Então a gente sai resolvendo coisas que a gente já deveria resolver, entende?
Então, simplesmente, eu olho ali e falo, muita gente que estava ao meu redor, eu não sei nem por que estavam. Eu estou num casamento que às vezes gera atrito, e não é porque eu sou bom, ela ruim, ela boa, eu sou ruim, que simplesmente foi se empurrando por conta da filha, entende? Que é um amor nosso, você entende? Mas, tipo assim, ali eu decido, já que eu vou recomeçar do zero. Eu vou, em 2021, morar num quartinho de R$40 por dia. A Believe, ela nasce de dentro de um quartinho no Bom Retiro. Um cara que já viajou o mundo, que tinha tudo, ele começa a Believe vendendo móveis da empresa anterior, vendendo cadeiras da empresa anterior dentro de um quartinho de menos de 50 metros. Você tratou com esses franqueados? Não, isso virou um caos gigante que se resolve, mas ali era um caos gigante. Virou quase 5 milhões de dívida. Virou um negócio gigantesco. Então, ali eu falo que é o meu encontro com Deus, porque... Você vai buscar fé em algum lugar também, exatamente. Né? Então, tipo assim, eu olho e eu me aproximo muito de Deus através de Jesus Cristo. E eu percebo que como é importante a gente viver um dia após o outro. Que é essa frase que eu te falei. Mais um lindo dia para vivermos tudo para sempre. Para mudarmos tudo para sempre. Se eu fosse olhar para o problema, eu parava. Entende? Se eu fosse olhar para a situação, eu parava. E aí, eu lancei franquia de marketing digital em 2018. Eu fui um dos pioneiros em performance integrada em 2016. E é isso, acabou agora. E acabou cheio de dívida. Eu sei disso. Eu sei fazer. Se deu errado... Mas é aquele negócio. Sabe quando no futebol, quando você recua pro goleiro? Sim. Pra pensar, porra, e agora? O que a gente faz? Tem momentos da vida que a gente precisa fazer isso. Exatamente. De falar. E às vezes respirar. Respirar. E esse momento que você viveu, talvez também com a sua mãe, lá em 2011, né? Sim. E também... Quando é dessa empresa, são momentos que você fala assim, cara, às vezes eu preciso de um choque. Olha que ponto pra mudar. Trago esse choque no livro, tá? Porque olha só, a minha avó que me criou, ela faleceu de leucemia em 2006. E eu olho para os meus amigos de litoral e falo, não é isso que eu quero para mim. E mudo para São Paulo. E a minha vida profissional encaixa em São Paulo. E eu perco minha mãe em 2012 e simplesmente eu falo, legal, eu tô com ideias boas, mas eu preciso um pouco mais de base. E eu vou para o Estadão, para a multinacional, assim por diante. Realmente é isso. Mas a gente precisa aprender a viver assim, sem as dores. Sem as dores, exato. É isso aí. Então a gente precisa aprender a se mudar sem precisar ter uma dor muito grande que faça a gente simplesmente se despertar, entende? Então, em 2021, a mesma coisa. Então, de forma inconsciente, quando as coisas estavam muito bem, eu permitia... Eu acalmava, eu já não tinha aquele ímpeto que fez o Marcos empreender e gerar resultado. Sabe, tipo assim, você tem vários problemas para resolver. Aí você simplesmente tem um ímpeto forte de resolver tudo isso. Quando você resolve, você amansa. Não pode. Você entende? Sim. Então a gente vê alguns exemplos não se acomodar, né? Meu amigo, hoje eu sou próximo do Carlos, do Bellino e de outros empresários grandes. Parece que esses caras têm boleto para pagar todo dia, você não tá entendendo. Parece que tem pessoas atrás deles. Os caras fizeram infinidade de coisas, mas acordam todo dia às 6 horas da manhã e vão dormir todos os dias meia-noite como se estivesse abrindo um negócio agora. É impressionante. É impressionante. Então, é o que você falou, a gente não aprende isso dentro de casa, entende? Então, tipo assim, eu tenho uma vida estável, eu moro bem, as coisas estão em dia, daqui a pouco a pessoa tá com depressão. Porque organizou a vida. Exato. Não faz sentido. Então, esse ímpeto é o que eu percebi que virou a minha chave. Não é sobre estar com o boleto em dia, não é sobre eu estar com dinheiro na conta, não é sobre eu não ter dívidas, não é sobre eu estar bem com a família. É sobre eu ter essa gana e essa vontade constante. Você entende? E eu aceitar as coisas como são. Então, eu tô nesse momento agora, tipo assim, eu tô fora de forma, eu preciso emagrecer. Então, eu não vou plantar aqui, olha, eu sou gordinho feliz. É horrível ser gordo. É verdade. Você entende? Para que eu vou ficar mentindo? Isso é um outro ponto importantíssimo. Não mintam para vocês. Então não é o que as outras pessoas vão enxergar, é o que você está enxergando. Então eu estou fora de forma. Eu sei que é ruim ser fora de forma. Não, mas eu trabalho muito. Não, eu não criei o hábito de fazer exercícios a minha vida inteira. Eu nunca levei a sério academia e nenhum exercício. Então, eu sou casado hoje com uma nutricionista e ela tá pegando demais no meu pé para eu emagrecer. Então, tipo assim,
Eu não posso fingir que eu não preciso cuidar da saúde, entende? Não dá para empurrar para baixo do tapete por muito tempo, né? E a gente faz isso a todo momento. As pessoas também, né? Você se cobra mais, eu acho que na minha vida, Sim. Eu me cobro muito mais do que qualquer outra pessoa. É isso aí. Né? Então, você também ser honesto consigo mesmo, né? E porque você, com às a vezes, gente, com as pessoas. Tá te incomodando, mas você não quer olhar para aquele problema. Com a gente, com as pessoas. Porque quando eu chego num relacionamento, encerro ele, porque ele não gera frequência e energia, eu estou me respeitando e respeitando a outra pessoa. Sim. Temos dificuldade de desfazer vínculos também. Então a gente acaba levando pessoas a vida inteira que não tem mais a ver. Cara, no momento exatamente assim. E olha só, não tem mais a ver porque nós somos melhores e os outros piores. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que não tem mais frequência. Exatamente. E eu tô num momento assim também. Tem algumas amizades ou coleguismos que você fala, Sim. Cara, as pessoas não tem mais nada a ver comigo e talvez na hora de a gente começa a não se ver muito, não se vê, e a gente fica quase que um luto de um relacionamento que não existe mais. Exatamente. Mas é importante fazer essas mudanças. Por que eu tô levando isso para minha vida se eu não quero mais ter esse contato? A gente tem tão pouco tempo que a gente vai dedicar uma pessoa que talvez não tenha os mesmos princípios, não tenha os mesmos valores que você, não, cara. Corta o mal pela raiz. Não há mal, não é certo ou errado, a pessoa não é pior ou melhor que você. É isso. Simplesmente não rolou. É exatamente isso. Eu lanço meu livro no mês de agosto desse ano e eu criei uma base com essa sequência. Então, eu coloco lá que a base principal é independente do que vocês acreditam, se é Cristo, se não é, mas Deus é Deus. Então, nós sabemos que não tem como não ter tido um Criador para fazer tudo isso. Se eu entendo isso abraçando árvore, abrace suas árvores. Se eu entendo isso através do universo, ótimo. Se eu entendo isso através do Messias, ótimo. Cada um vai entender, mas é preciso ter base. Senão a gente fica muito solto, né? Muito vazio, entende? Se você parar para raciocinar e filosofar um pouco, dá para se perceber que tem algo a mais, entende? Então é necessário se aprofundar cada vez mais nisso e criar base. E eu vou trazendo na tabela essa questão de viver corretamente, mas eu trago um ciclo de aprender, ensinar, evoluir e a dor da vida, que é transcender. Como assim? Transcender é talvez desfazer laços. Transcender é talvez entender que você evoluiu e outras pessoas não. E tá tudo bem. Porque se você parar, você não vai gerar resultado dessas bases. As bases só vão dar resultado para mim e para você se eu entender que eu evoluí, talvez outras pessoas não evoluíram. Você entende? Então, isso eu vou trazer de uma forma muito clara porque mudou a minha vida. Mas aí a gente veio para Believe. E aí você estava lá no quarto no Bom Retiro? Tô lá no Bom Retiro, um quarto pago por uma amiga, pastora de igreja, que inclusive eu me aprofundo bastante em Cristo e Bíblia nessa época, através dela. E começo a Believe, vendendo móveis e cadeiras da empresa anterior. Como é que você se sentia, cara? Angustiado, nervoso? Não, eu me senti em paz. Olha que loucura. Em paz. Eu pesava 165 quilos. Nessa fase eu perdi 30 quilos em 6 meses. Eu me senti em paz, porque eu percebi que eu desfiz laços que já não existiam mais. Uhum. Quando eu trago essa clareza no livro também sobre frequência e energia. Se as relações elas têm que gerar frequência e energia. É a única forma de transbordar, de gerar resultado. Então, se eu tenho uma relação que sempre há discordância, que sempre há rusgas, que sempre há amargura quando você encontra a pessoa, sempre você volta pior do que quando você encontrou, essa relação não tem mais frequência. Se ela não tem frequência, ela não tem energia. Se ela não tem energia, não vai dar resultado algum. Então, eu trago essa clareza muito grande ali. Então, quando eu me olho sozinho dentro de um quarto, eu estava em paz, meu amigo. Simples. Porque eu não precisava manter nada, eu não precisava manter aparência. Quem gosta de mim, quem não gosta. Será que eu estou agradando as pessoas ou não estão? Era eu com eu. Talvez foi a fase que eu mais estive em paz na minha vida inteira. Eu falo que essa fase de deserto que todos nós precisamos passar, que talvez foram 6 meses que eu mais me aprofundei em mim. Uhum. De olhar para dentro e entender, mas por quê? Não deveria ser assim, porque todo mundo acorda de manhã para dar certo na vida. Ninguém acorda de manhã para ter 5 milhões de dívida e um monte de gente contra você e ver seu sonho desabar e terminar relações. Ninguém acorda para isso, você entende? Uhum. Por que eu cheguei nesse ponto? Você entende? Que é o que eu falei do vitimismo. Eu poderia falar, olha, meu negócio só não andou porque o Carlos e o Belino não seguiram comigo. Meu negócio só não andou porque meus analistas desistiram de mim. Vitimismo. Culpar alguém, né?
abster-se da Tem várias questões lá, mas a única pessoa que eu mudo é o Marcos. Você só consegue controlar sua própria ação. Exatamente. Né? Então, 2021 para 2022, eu coloco de novo o negócio de pé. Isso logo pós-pandemia, né? Isso logo pós-pandemia, exatamente. Coloco o negócio de pé e um rapaz me leva, interessado em vender o modelo, me leva na Futurum. E esse modelo foi qual? Modelo de franquias, porque o modelo era bem encaixadinho. O modelo... Mas diferente do anterior, você mudou o quê? Já corrigindo, eu já diminuía o repasse para o franqueado. Sim. Porque eu sabia que ia me matar, entende? Claro. Então já corrijo o repasse do franqueado, corrijo o contrato, corrijo como eu formatava squad, já começo a fazer algumas correções que fizeram o projeto patinar. Então, um rapaz fala, Marcão, você não vai dar conta de montar uma franqueadora de novo. Não é tão simples assim. Vende o modelo. Você consegue provar que o modelo de franquias, o modelo operacional e o modelo educacional de formar pessoas encaixam. Vende o modelo. Fica no negócio por um ano e meio, só para você fazer parar de pé, depois você sai e leva uma grana legal que inclusive vai resolver seus problemas. E eu vou lá para Futurum, do Gustavo Stocco, é um fundo, né? Com essa intenção dessa pessoa, né? De eu apresentar o modelo. É o Google Stocco da Turbo, exatamente. De eu apresentar o modelo para a equipe dele lá, deles se interessarem pelo meu modelo, eu ficar um tempo no projeto, conseguir ligar os pontos e depois sair. E aí eu saía com uma participação e que, inclusive, resolveria meus problemas. Chega lá, uma reunião totalmente perdida, porque eu viro e falo, eu não quero vender nada. Eu não vou decidir do meu sonho. Eu preciso de pessoas para me ajudar. Eu vou botar isso de pé de novo. E lá, meu amigo, estava um cara de braço cruzado, chamado Thomas Manning Schipperbecks, que, inclusive, eu até brinco com ele, é um lord, virou um amigo hoje. Mas eu dou carona para ele no final dessa reunião, que foi um desastre. E a gente troca telefones e ele fala, Marcão, eu queria te conhecer um pouquinho mais. 3 meses depois, o Thomas é meu primeiro investidor anjo. E ainda coloca um advogado para me ajudar a resolver os problemas que eu estava vivendo, porque era realmente um caos. E nesse momento de caos, cara, você não tem dinheiro nem para pagar advogado, né? Você deixa o negócio à revelia. Meu amigo, eu fui buscar advogados que eu conhecia, amigos, colegas. Eram tantos problemas que eles falavam, Marcão, tô torcendo por você. Marcão, eu oro por você todo dia. Basicamente isso. Eram tantos problemas que alguns amigos até eu percebi que tentaram ajudar. Mas, Marcão, tô contigo, meu amigo. Vai dar certo. Basicamente isso, mas todo mundo foge. Tamo junto, né? Eu aqui, você aí, tamo junto. E olha que ponto importante, porque o Thomas é um cara conhecido de mercado, um cara de 20 anos de Banco Santander, carreira internacional, estabilizado, um cara estável, um cara conhecido no mercado financeiro. 3 meses depois se dispõe a ser meu primeiro investidor anjo e coloca advogados para me ajudar a resolver as coisas. Então ali eu começo a organizar a minha vida e começo a olhar melhor Believe. Aí a gente vira 2022 para 2023, acontece um outro ponto importante. Ricardo Bellino estava indo ser premiado em Los Angeles e eu mando uma mensagem para ele parabenizando pelo prêmio e ele simplesmente me convida para ir com ele para Los Angeles para uma mentoria. Marcão, você não morreu, meu amigo? Eu falei, não. Então você vai me contar essa história em voo. O que aconteceu lá de 2021 até 2023 que você está botando esse negócio de pé de novo? E eu e o Thomas, a gente se entende ali e eu vou para Los Angeles com o Ricardo Bellino, porque ele estava no Dolby Theater, ele foi de classe executiva. Já vai uma bala eu precisei sentar com ele do lado do Bellino numa classe executiva, a gente gravou uma mentoria em voo, ficou muito bom essa gravação. E quando eu volto, o Thomas, eu acho que ele começou a validar, que, tipo assim, puta, realmente esse negócio é legal. Aí a gente traz acerto com o Fernando Câmpora para poder validar o modelo. Aí a gente traz uma consultoria de operações para validar toda a minha parte operacional. Aí eu participo de uma aceleração da FTV Venture para também validar de ponta a ponta o modelo. E de 2023 para 2024, talvez é um ponto... eu estava ainda muito doído com tudo que aconteceu lá atrás. Mas é legal que, diferente da outra vez, você pegou especialistas para te ajudarem. Né? Eu acho que, tipo assim, aquele menino que em 2008 montou uma empresa e que tinha facilidade de ganhar dinheiro, foi evoluindo, foi aprendendo. Eu já me vejo autodidata desde cedo, eu tenho uma facilidade de aprendizado muito grande. Mas aquele menino percebeu que para se fazer negócios sustentáveis não é só no braço.
O Thomas me traz esse olhar, entende? Então, um cara com carreira internacional, que já tem uma visão de compra e vende negócios. Então, tem uma boutique de investimentos em Portugal, que cuida de fusões e aquisições. Então, ele já traz um olhar de negócio. Marcão, como é que você conseguiu chegar a 30 milhões de faturamento em 5 anos sem ajustar isso? Sem ajustar isso. Meu amigo, você realmente, tipo assim... É surpreendente, porque tipo, essas coisas já deveriam estar organizadas. Então, o Thomas me traz um olhar de negócio, entende? Então, hoje é um amigo, a gente está 3 anos juntos, já tem outras pessoas no projeto junto com a gente, para aceleração agora, né? Mas, olha só que importante, lá atrás eu estava num ponto... Aí são os pontos de Deus, né? Nessa mesma fase eu conheço minha esposa, que eu tenho certeza que foi mandada por Deus. E olha como há relações que geram frequência e energia. Se você sentar com a minha esposa e falar... sobre o Marcos, ela vai falar, Deus me mandou o Marcos, e eu falo a mesma coisa dela. Se você falar com o Thomas, ele vai falar, Deus me mandou o Marcos, e eu vou falar a mesma coisa dele. Frequência e energia. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que o Thomas foi importante para mim, se você colocar ele aqui do lado, ele vai falar que eu fui importante para ele. Porque é uma relação que gera frequência e energia. Entende? Então, é uma relação que está amadurecendo cada vez mais e está fazendo com que várias pessoas queiram estar junto com a gente. Então, 2024 foi um ano realmente de testar. Porque, olha só, se eu volto a ter 100, 200, 300, 400 franquias, meu amigo, esses caras vão sair vendendo a nível Brasil, porque a dor no marketing digital é gigante. Então, milhões de CNPJs precisam de marketing digital sendo bem feito, certo? Hoje, esses caras do marketing... se eu tenho uma empresa que fatura lá seus 3, 4 milhões por mês, quem que é o contato, né, cara? Agência de comunicação, agência de marketing digital, como é que é esse ecossistema, a gente já está se diferenciando, né? Hoje você tem assessorias, hoje você tem agências, nós nos posicionamos como uma operação de marketing digital. Toda a estrutura de entrega é interna. Funcionários nossos, com benefício, plano de saúde, plano de carreira, possibilidade de virar partnership dentro do projeto. Então, toda a parte operacional é interna. Então, as minhas franquias são de vendas. Então, eu vendo franquias comerciais. Os meus franqueados vendem formatações de marketing digital para clientes que precisam desde gestão de tráfego até gestão de tráfego com SEO, com automação, com CRM, com inteligência comercial, com dev, com designer. Dependendo da necessidade, eu vou modular para esse cliente final. E ensino meu franqueado a fazer isso. Mas o franqueado vendeu, entrou no handover, que é onde junta vendas com operação, é feita uma checagem de venda para ver se ele vendeu nos nossos padrões. Passou na checagem de venda, o franqueado pensa na próxima venda. E na próxima, Quer dizer, ele não está mais preocupado na gestão do cliente. É muito complexo entregar marketing digital de qualidade. Então, o segredo está com a gente dentro de casa. Então, eu tenho a Unibi, que forma pessoas, uma universidade corporativa, nos padrões que eu quero os analistas, e esses analistas vêm para a Believe Digital, que é uma operação de marketing digital. E o meu franqueado vende. Então, até o modelo de franquias traz uma segurança para o cliente final. Porque o cara é um sócio do projeto, é um sócio executivo, meu franqueado. Ele não quer simplesmente vender, pegar uma comissão e o cliente, tipo assim, deixa o cliente para lá. Ele quer acompanhar esse relacionamento, para ter indicações e para ver crescer essa carteira, porque ele ganha com isso. Então a gente entende, a gente meio que fez um ecossistema onde desde a ponta o cliente já tem a segurança de uma venda bem feita. Toda a parte operacional é nossa. Nós acabamos de lançar uma metodologia chamada Blue Star, que é a junção desses especialistas com tecnologia e inteligência artificial. Então, o cara que me pagar 2, 3, 4, 5, 6 mil reais de FII para ter meus analistas, ele tem tecnologia e inteligência artificial também que a gente está desenvolvendo. Então, essa tríade a gente está chamando de Blue Star, que é uma metodologia da Believe. Então, eu fecho esse ecossistema de vender, entregar e educar. E nós estamos, até obrigado pelo convite da gente estar aqui com você, porque esse é o ano de aceleração. A gente tem um pouco menos de 20 franquias, mas pretendemos terminar o ano com muito mais de 100. Então, o olhar da Believe inteira agora está em expansão. A nossa operação está pedindo um cliente. Agora pode acelerar. Agora você tem um back-office, todo mundo estruturado. Se eu tiver 100 franquias, eu já sei como formar, eu já sei como colocar novos squads de pé. Então, a gente já testou tudo muito bem aqui. Agora não tem... O Thomas, ele trouxe uma frase que ele fala o seguinte: Marcão, nós estamos pintando a roda do avião. Sempre vão ter problemas. Então, a gente precisa botar esse avião em voo agora. Então, é o momento de realmente a Believe ganhar ares. E eu espero que em 2025, cada pessoa desse país saiba quem é Believe. Ou porque tomou a decisão de ser um franqueado, ou porque tomou a decisão de contratar marketing digital,
ou porque é um jovem que tomou a decisão de, através da Unibi, entrar dentro da Believe para se tornar um analista. Então, esse ecossistema começa a acelerar a partir desse ano. E é interessante esse programa de formação, né? Porque você forma a sua própria mão de obra para trabalhar nos seus projetos. A pessoa que vai, talvez, é um curso pago, não sei, a pessoa que se cadastra ali... São cursos faz pagos. O curso, ela já meio que sai... Não é garantia de emprego, mas ela sai já com possibilidade de fazer parte. Isso. Né? Nós temos uma etapa que nós chamamos de profissionais do futuro. Então, ele faz o curso, a pessoa faz o curso. Se ela tirar as notas mínimas, que é esperada dentro da grade do ranking, dentro do ranking que nós temos dentro do EAD, ela tirou as notas mínimas, ela vai para o Profissionais do Futuro. O Profissionais do Futuro é uma mini imersão de 3 dias que os melhores são contratados. Então, tipo assim, num simples curso de marketing digital, que já é uma demanda necessária, porque o marketing digital vem crescendo cada vez mais, se a pessoa for bem no curso, ela tem a possibilidade do profissional do futuro de ingressar para dentro da Believe. Então, é a única forma de escala. Se eu depender de contratar no mercado, é um caos. Por quê? Se você colocar 20 pessoas para falar de marketing digital cada aqui... um vai falar uma coisa. Cada um vai falar uma coisa, meu amigo. Não tem padrão. Como é que eu vou depender? As franquias começam a vender. Aí, daqui a pouco, meu time de RH, que é um timaço, na verdade, é a nossa nossas business partner, Luciana, que também toca o RH. Tipo assim, Lu, eu preciso de 300 pessoas dentro da Believe como analista nos próximos 6 meses. Cada uma vai entrar falando uma coisa. Quando eu formo, eu trago um padrão para essas pessoas, entende? E coloco elas, quando elas saem do profissional do futuro e entram para dentro da Believe, elas não entram botando a mão no cliente. Porque você, cliente da Believe, a pessoa acabou de sair de um curso e de uma imersão, certo? E entrou aqui. Será que essa pessoa está pronta para colocar a mão nas suas campanhas? Não sei. Então ela entra como trainee. Ela vai espelhar um analista sênior. Se ela cumprir essa gamificação que a gente montou, aí ela senta para botar a mão no cliente. Aí já era escala, entende? Por isso que eu estou falando que a gente deu 4 anos depois de quando eu tomo a decisão de fazer a Believe andar, 4 anos depois, o ano de aceleração é agora. Porque a gente amarrou todas as pontas. E o Marcos se eu depender de mercado, não ia funcionar. Eu e o Marcos de hoje para o Marcos de 2008 e depois pós eu acho franquia que hoje eu falando no quartinho. Lindo, né? Um ecossistema com educação, com isso, com aquilo, mas esses 4 anos foram muito difíceis, né? Então, talvez eu passei mais problemas nesses 4 anos do que os problemas que eu passei lá atrás. A diferença é que hoje eu tenho paz de parar, respirar e entender como resolver as coisas. Um amigo meu estava almoçando com um amigo meu ontem, diretor de um banco, aí ele me falou, cara, a gente imagina, é o arquétipo do herói, né? A gente vai lá matar um dragão. Sim. Quando você é um herói, o herói ele vai sempre evoluindo, né? Sim. Então você tem você primeiro bota uma roupa, um couro por baixo, depois você bota a armadura, depois você pega a espada. Só que quando você é inexperiente, você só tá lá com o couro, você não tem as ferramentas. Sim. Eu acho que as ferramentas, não só técnicas, emocionais, eu acho que as emocionais são mais importantes para enfrentar essas guerras que são diárias. Então, o que você fala hoje, nesses últimos 4 anos eu tive mais problemas do que os anteriores, né? Todos acumulados. Só que as ferramentas que você tinha eram bem maiores também. Total. Olha só, quando eu falei, eu não vou dar spoiler do livro aqui, mas eu falei para você que a base 1 é Deus, certo? É a gente buscar a criação. A base 2 é a resiliência. Mental, emocional e física. É o que eu te falei, eu estou vivendo uma nova fase da minha vida. E eu já percebo claramente que a resiliência física pode me travar nessa fase. Está claro para mim. Porque como eu vivi corretamente, me foi revelado um propósito da fase nova. A fase nova não é mais resiliência emocional e mental, que eu tive muito na fase anterior. Nessa fase eu preciso de resiliência física. Por isso que eu acabei falando para você da saúde, entende? Então, se eu não cuidar da minha saúde, é o que vai atrapalhar o Marcos dessa fase. Então, essa clareza de como viver a vida e essa paz que eu tenho hoje me faz resolver problemas muito maiores do que lá de trás. Acabei comentando para você que um dos conselheiros da franqueadora anterior tomou a decisão de ser nosso conselheiro aqui, né? Posso até trazer João Paulo Seibel de Faria, considerado um dos principais CFOs do mercado. E ele olhou a primeira vez que a gente se encontrou, né? Marcão, como é que você saiu de tudo aquilo? Aí ele puxando uma meia-culpa, tal. A gente, como conselho, poderia ter te dado algumas dicas assim. Eu falei, João, fique em paz. Tá tudo certo, meu amigo. Eu não quero voltar para lá. Eu sou muito feliz com o Marco de agora. Mesmo com tudo que aconteceu lá atrás, foi o que moldou esse Marco de 2025. Certeza. Então, novamente, se eu olhar para o que aconteceu ali em março, abril e maio de 2021, eu teria resolvido numa tranquilidade
que você não faz ideia. Mas, infelizmente ou felizmente, eu precisei passar por aquilo para adquirir essa experiência, entende? Perfeito. Então, o que você falou, hoje eu estou muito mais entendendo, porque poderia ter sido algo que não... Tipo assim, poderia ter me tirado desse mundo, porque foi realmente muito grave. Mas olha só, já que não me tirou, me ensinou, certo? E se me ensinou, eu estou começando para esse lado de é melhor aprender com o problema dos outros. Sim. Basicamente isso. Porque eu não quero passar problemas graves como aquele que eu passei. Então, hoje, talvez eu estou um pouco mais cauteloso, um pouco mais, como eu te falei, em paz para tomada de decisão. Então, eu vejo que eu passo problemas gravíssimos, que eu paro, converso, entendo. Exemplo, passei semana passada um mega problemaço. Passei a mão no telefone, liguei para o Belino, passei a mão no telefone, liguei para o meu sócio Thomas, passei a mão no telefone e liguei para um dos conselheiros que mora próximo a mim, que é o Leonardo Cardoso, que é um dos sócios da Fame Capital, que é o maior escritório de investimentos do Brasil. E 30 minutos depois, parei, fiz minha oração, entendi. No dia seguinte, parece que eu acordei com a resposta. Pois é. E resolvi numa paz e numa tranquilidade que aquele marco de 4 anos atrás teria talvez gerado um problema maior. Então, acho que é isso. Acho que todos nós precisamos entender que se está muito difícil, se está muito tenso, parar, respirar e até entender se a gente não pulou etapa. Esse é um ponto importante que eu trago no livro também, porque eu estava pronto para ser franqueador? Eu não estava. Entende? Então, novamente, eu tinha um negócio legal pra caramba, que já gerava um puta de um resultado legal, que formava várias pessoas, que mudava a vida de muita gente, e eu fui jogar um jogo que eu não estava pronto. Uhum. Hoje já faz 8 anos que eu estou no setor de franquias, e é um setor difícil. Então, se eu olhar lá para trás, talvez eu esperaria um pouquinho mais para ser franqueador. Talvez eu não economizaria, porque eu lembro de buscar uma modeladora de mercado, e o valor era muito alto para me ajudar na modelagem, e eu fui para baratinha. Modelei errado. Exato. Você entende? Exato. Então, eu acho que é esse ponto. Eu vivo um pouco em consultoria isso. Quando alguém pega uma consultoria barata e quebra a empresa do cara, mas não quer contratar uma consultoria um pouco melhor para salvar o negócio da vida dele. Então, eu acho que esse é o ponto também da gente parar, respirar e entender se a gente não está pulando etapa. Porque se está muito desesperador, se está muito difícil, é porque eu pulei etapa. Eu estou vivendo problemas que eu não estou pronto para resolver, entende? Então, por isso que eu falo que não adianta eu olhar e entender quem errou mais, quem errou menos. Naquele desespero todo que foi 4 anos atrás, várias pessoas tomaram atitudes erradas, mas quem sou eu para julgar? Talvez eu tomaria as mesmas atitudes, entende? Eu posso me mudar. E quando eu olho lá para trás, eu olho para trás e falo, eu pulei etapa. Eu não estava pronto para ser um franqueador. Eu não estava pronto para ter 50 caras apontando o dedo e falando, precisa ajustar isso, precisa mudar aquilo outro. Não estava pronto para tudo isso. Então, acho que é um ponto que hoje eu tenho um pouco mais de calma para poder ir para o próximo passo. Realmente entender se a gente está pronto para ir para o próximo passo, aí eu acelero, meu amigo. Aí traz esse cara empreendedor, autodidata, que não tem medo, que tem muita coragem de fazer acontecer. Mas eu procuro hoje um pouco mais de entendimento. Se eu consolidar esse entendimento, aí ninguém me segura. Perfeito. Então, acho que eu mudei um pouco essa visão, de buscar entender se eu estou pulando etapa ou não. Muito bom, Marcos. Pô, parabéns pela sua história, parabéns pelas conquistas, né? pelas viradas de mesa e sair do outro lado mais forte. Cabe bem virada de mesa, acredito. Cabe. E sair do outro lado mais forte, né? O importante sim. É o jargão, mas não importa os tombos, importa quanto você se reergue, mas cara, falei com acho que 80 pessoas já nesse programa, legal. Quase. Todo mundo, invariavelmente quem veio aqui, teve um ou mais, acho que até mais do que um, bem mais do que um, problemas na vida. E as pessoas que têm sucesso, a maioria delas sempre teve problema. Então, assim, mas não se abateu, né? E também reconheceu o erro do passado. Olhou e falou, pô, onde eu errei? A autoanálise sem julgamento próprio, sem se perdoando. E olhando e falando, cara... E perdoando os outros também. Perdoando também, exato. Ponto, perdoando os outros, mas se perdoando, porque eu acho que o perdão, o auto-perdão é o mais difícil. Sim. Porque lá no íntimo você fala, puta, eu errei, mas eu poderia ter feito diferente. Eu errei muito na minha vida também. Você pegar tem um livro meu, Psicologia da Crise, que eu falo um monte de coisa errada que eu fiz na vida. E me fizeram quem sou hoje. Então, assim, eu não teria essas experiências, eu não teria nem como falar disso, né? É isso aí. Outra coisa, assim, só quem já quebrou pode assessorar, e aí, gente, ó, um merchan. Mas só quem já se ferrou pode falar, assim, sem medo
entender o que é que vocês estão passando. É isso aí. Porque quem nunca... É a mesma coisa, você vai num médico que não tem experiência. Ou você vai num psicólogo que nunca lidou com crise. É isso aí. Né? A hora que a pessoa já passou por aquilo muitas e muitas vezes, ela genuinamente vai te falar, cara, eu te entendo. Eu sei exatamente o que você... E eu posso te falar, né? Eu sei exatamente o que você passou naquele quartinho, porque eu já passei por algo semelhante. Legal. Um dia eu conto aqui, mas já passei por algo semelhante. De estar num quartinho desse e falar, cara, o que eu faço agora? Mas é libertador, não é? Porra! E outro, você sai ter essa humildade de assumir erros e de entender que dava para fazer diferente, mas no fundo não era para se mudar nada porque nos transformou. Sim. É libertador. Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até breve.